Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal, deixe seu feedback nos comentários. Vamos aqui para a análise do Bitcoin. Então, repetindo, é importante repetir sobre a probabilidade bombástica do Bitcoin e criptomoedas bombarem. Só que você tem que ter paciência. O processo de transferência de riqueza no mercado financeiro ocorre dos impacientes que fica dizendo que o mercado que é correção agora, ou seja, o mercado subiu, teve nego aí falando que o mercado vai sofrer uma correção forte, sendo que era apenas uma correção, um pit stop para ganhar fôlego e bombar. Como eu sempre, desde o começo do ano eu venho falando isso, né? Desde 2 meses atrás, mais ou menos, eu venho falando que essa correção, a gente vê o mercado subindo e ele fica lateralizado, ele fica chato e depois ele bomba. É o mesmo processo aqui. Os gráficos maiores mostram isso nas criptomoedas, tá? Então a gente tem o Michael Saylor, que por 4 anos comprou 200 mil bitcoins, e daí veio a BlackRock, em apenas um mês comprou 200 mil bitcoins. E a gente tem vários bancos entrando em bitcoins, e a gente tem aqui um fato importante que eu vou estar falando depois para vocês. Que também contribui para que o dinheiro das pessoas no mundo inteiro migre para as criptomoedas e metais como ouro e prata, principalmente. Mais para as criptomoedas, eu acredito, por conta da característica de portabilidade que o Bitcoin e criptomoedas têm e capacidade de descentralização maior que as criptomoedas têm. Então a gente tem aqui a market cap aqui do mês, muitas altcoins e tokens explodindo em crescimento de market cap. Então, ao longo de um mês, a gente tem meme coin bombando em market cap, a gente tem a Flock, que é uma meme coin que não presta para nada, bombando em market cap. Ou seja, você que é um especulador tem que se adaptar ao mercado cripto. Eu coloquei um post no Twitter falando que a Dogecoin por 8 anos ficou no mesmo lugar e depois bombou. Hoje a Dogecoin tá aqui no top 10, é isso? Está no top 10 com 798 milhões, não é isso? De volume, market cap aqui de 21 bilhões de dólares. Tem muito banco, ela vale mais do que muito banco. A capitalização dela é maior do que muitos bancos no mundo inteiro. É apenas uma meme coin. Então, o especulador tem que se adaptar ao mercado e começar a trabalhar com meme coins. A carteira Bubble Future, a B-Future do meu grupo secreto de sinais, tem meme coins lá. Por quê? É a adaptação. E muita gente tinha muita Dogecoin antes, foi impaciente, caiu fora. Mas ninguém imaginava que meme coins seria considerada como criptoativos de alta capitalização no mercado, como é o caso da Dogecoin. A gente tem a Bonk aqui, que é outro meme coin, a gente tem a Flock, a Dona Pepe aqui, ó. Então é incrível, né? É um mercado cheio de porcarias que valorizam, e você como especulador tem que especular nisso e tem que ter técnica para fazer isso. Não é fácil, tem milhares de meme coins aí que tá tudo no fundo do poço, então você tem que saber escolher. Bom, pessoal, o Bitcoin no semanal sempre vinha falando que o Bitcoin ele se encontrava formando rompimentos falsos. Então, primeiro ponto aqui no Bitcoin, ele iniciou uma tendência de alta, desenvolveu, deu sinal de correção forte, mas o mensal indicou o contrário. O mensal está no ciclo de tendência de alta dele, está na terceira onda. Após o sinal Eagle tem um ciclo de tendência de alta, formado por pelo menos 3 ondas. Então ele já fez a segunda onda, né? Fez a primeira onda de alta, considerando ondas de alta, né? Onda 1, onda 2 e fez a correção para fazer a onda 3. Durante o processo, a terceira onda,
Então é um ciclo de tendência de alta que tende a gerar pelo menos 3 ondas, mas se tiver força na terceira, poderá gerar a quarta, a quinta e assim sucessivamente. Então é assim que eu consigo acertar por meio dos sinais Eagle. Você aprende no curso, é complexo explicar, e você tem essa probabilidade de médio prazo. Existem as probabilidades de longo prazo que você analisa com fundamentos. E existem as probabilidades de médio prazo que você consegue acertar 100% com o gráfico. Então eu consigo decifrar a psicologia do mercado, direção e força, e a tendência que o preço tende a ter e possíveis valorizações no médio prazo, de 6 meses. Depois de 6 meses, analisando de novo, eu posso acertar a continuação da tendência e posso surfar durante anos fazendo esse processo de acompanhamento. O que acontece? O Bitcoin ele deu o sinal de correção, fez a correção, deu sinal de fraqueza, mas existe um suporte aqui, foi feito, caracterizado por um martelo negativo, indicando que testaria esse topo. Rompeu a máxima do martelo, indicativo de que testaria esse topo, testou, falhou, mas no processo de romper esse suporte, teve um rompimento falso. O que é o rompimento falso? Quando um dos tipos de rompimentos falsos é quando faz um candle de indefinição, onde somente a sombra rompe esse suporte. E aqui nesse candle positivo, que também é um martelo positivo, também fez a mesma coisa. Somente a sombra rompeu. Então nós temos 2 rompimentos falsos. Quando tem rompimento falso, o suporte não é eliminado. Ele é fortalecido para culminar no preço explodindo, bombando, subindo muito mais. Então por isso que eu continuei long no Bitcoin, comprado, probabilidade de subir, porque o mensal tem chance de fazer a terceira onda que eu falei. E o semanal, ele tem essa falha no rompimento do suporte. Aqui nesse rompimento falso já caracterizou a probabilidade do semanal bombar. E não é só isso. Temos também os fundamentos nos mercados financeiros que indicam colapso econômico no mundo inteiro. Já está colapsando a economia no mundo inteiro. Eu vou mostrar os fatos relevantes ali. E são fundamentos que indicam que o dinheiro vai migrar para algo mais seguro. Se muitos bancos tendem a quebrar, se muitos bancos tendem a travar os saques para impedir um saque em massa das pessoas, com medo de perder o dinheiro, as pessoas vão migrar a sua grana para as criptomoedas, para o Bitcoin e criptomoedas. Portanto, o semanal ele está com esse suporte aqui fortalecido pelos rompimentos falsos, rompeu a máxima desse martelo positivo de novo, e o mercado ele vem. O que aconteceu? A gente tem um padrão também chamado Tweezer Bottom, certo? Você tem uma sombra pequenininha aqui, daí ele abre com um gap em relação ao fechamento do candle negativo, e ele pode ir até a metade do candle negativo para o bolso negativo, ou ele rompe a máxima e a abertura do candle negativo. E a sombra inferior dele fica ou igual no mesmo ponto da sombra inferior do primeiro candle, ou um pouco acima. É o que está acontecendo nesses 2 candles. Então, primeiro, a gente teve um martelo positivo e fez rompimento falso naquele suporte, fortalecendo aquele suporte. Quando rompe a máxima do martelo positivo, indica que vai testar o topo. E fez o rompimento da máxima desse martelo com um padrão Tweezer Bottom, que é um padrão de psicologia de pressão de compra, um padrão de suporte para fazer o preço bombar. Então a psicologia do mercado pelos candlesticks, claro que aqui não é uma Tweezer Bottom perfeita, uma pinça de fundo perfeita, mas é uma pinça de fundo que tem o seu poder significativo, principalmente porque está nessa região de suporte extremamente evidenciada, que evidencia a força compradora para o mercado bombar, justamente porque o gráfico mensal denota continuidade da tendência de alta. O gráfico mensal, deixa eu arrumar aqui o gráfico. O gráfico mensal ele deu o sinal Eagle aqui, fez a primeira onda, segunda e terceira onda, né? No caso é a onda 2 de alta. Falando de onda de alta, isso aqui é a onda 2, né?
e fez a correção. Não fechou o mês ainda, falta 10 dias, mas se fechar o mês desse jeito, teremos uma pinça de fundo parcial aqui também, certo? E esse fundo, ele não está próximo, rente a nenhum dos suportes anteriores, caracterizado por suportes anteriores, que foram edificados por topos anteriores, né, que o preço ficou acima deles e virou suporte. Mas é uma região de suporte psicológica, principalmente considerando aquela característica do gráfico semanal que eu falei para vocês. Então falta 10 dias para fechar o mês. Se fechar desse jeito, ou se melhorar, né, ou se bombar aqui, meu amigo, daí a gente vai ter uma tweezer bottom ainda mais forte. E fez esse fundinho aqui, fez essa mínima. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: quando tem um candle negativo numa onda de alta, não quer dizer que é uma correção. No mensal não fez uma correção nesse candle negativo. Quando rompe a mínima de um dos candles numa onda de alta, onde o segundo candle, né, quando tenho dois candles em uma onda de alta, e o segundo rompe a mínima do primeiro, sem romper a máxima do primeiro, isso aqui é chamado de pullback de pivô de alta. Onde esse pullback de pivô de alta, caracterizado por esse segundo candle, é um fundo. Só que ele pode se estender, então o trader tem que acompanhar para ver quando que vai parar esse fundo. Não pode romper esse fundo confirmado desse pivô de alta, senão descaracteriza, não é mais pullback de pivô de alta, vira um pivô de baixo. Segundo a teoria dos pivôs, você aprende isso no meu curso, etc. É complicado explicar isso aqui. Mas é para vocês entenderem. O gráfico ele mostra que fez o fundo, e os gráficos inferiores denotam formação de suporte forte para que o preço ele tente desenvolver uma alta. Então o mensal tende a fazer aqui a explosão dele, e a projeção do mensal para o Bitcoin é o tamanho dessa onda pela técnica da simetria dos pivôs, que é muito melhor do que o Fibonacci mais simples. Mais ou menos aqui, ó, a projeção do Bitcoin tá em 106.369 nessa terceira onda de alta. Fez a primeira aqui, fez a segunda e a terceira onda de alta. Do fractal chamado do sinal Eagle, que foi esse sinal X-King de compra. O Long X-King, que é um sinal de reinício e tendência de alta. Então tende a chegar aqui a passar os 100 mil. O meu alvo lá em 2017, 2018 foi Bitcoin a 100 mil, né? E a gente comprando na nossa carteira o Bitcoin pesado abaixo dos 10 mil. Passou dos 10 mil, perdeu o custo-benefício, a gente compra mais altcoins e tokens e os lucros de milhares de % que a gente faz no longo prazo. Podemos fazer no longo prazo, né? Não é nada garantido. As altcoins, a nossa estratégia é compra em Bitcoin, porque é o criptoativo mais estável para a gente manter nossos lucros. E pode comprar o SDT também, mas não tudo, porque o SDT, o Tether, ele não é descentralizado igual ao Bitcoin. Apesar da censura que tem na mineração do Bitcoin, ele foi designado para ser descentralizado, né? Então, ó, o diário do Bitcoin também, nessa região de queda, onde muitos analistas alertavam para tomar cuidado, que o Bitcoin vai cair, que vai desabar, etc. Já tinha feito uma tweezer bottom aqui. Tem um padrão que eu também estava analisando, que é o Towers Bottom, tá? E é um padrão, perdão, aqui é negativo, né? E aqui é positivo. Towers Bottom. E desse candle até esse aqui, fez uma Towers Bottom parcial. Tá? Não vou explicar aqui que vai demorar muito, mas é uma Towers Bottom parcial. Então fez uma tweezer bottom, uma pinça de fundo. Em seguida, depois dela, caracterizou uma Towers Bottom, uma torres de fundo, que é similar a isso aqui. Não vou explicar por que é similar isso aqui, porque não está igual ao clássico. Eu estou desenhando razoavelmente aqui para vocês. Mas tem uma característica de Towers Bottoms. Eu poderia explicar, mas vai demorar muito. Então, durante todo esse tempo aqui, eu já falava, é pressão compradora, é para a gente tentar comprar. Congestionou, bombou. Agora está fazendo um pullback para tentar explodir de novo
E o Bitcoin no gráfico diário ele está com o sinal Eagle X-King de compra. Tem probabilidade de fazer as 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta. São 3 ondas de alta. Onda 1, 2 e 3 ondas de alta no mínimo, podendo ter força a partir da terceira para bombar. Ou seja, temos tudo sincronizado. Gráfico diário sincronizado, semanal sincronizado com aquela falha de suporte. E o mensal explosivo para bombar para os 106 mil dólares lá que eu falei, o alvo do mensal, né? Deixa eu só ver aqui de novo o alvo do mensal para colocar na thumbnail do vídeo aí. 106 pilas, né? Aliás, 104 pilas aqui. 105 pilas. 105 mil. O alvo do Bitcoin, essa onda de alta. Tudo indica que é o fundo presumido ali. Esse alvo do Bitcoin ele vai ser confirmado com alta probabilidade de chegar aos 5 mil, aos 105 mil, mais ou menos, se romper esse topo aqui, que é o topo histórico, né? 73.808,39. Então, rompeu o topo histórico, probabilidade altíssima de chegar nos 106 mil. Mas já podemos se antecipar ao rompimento desse topo pelas características que o mercado de Bitcoin e criptomoedas apresenta. Então, já antecipo esse alvo. Quando romper aqui, a projeção já foi feita nesse fundo, porque a psicologia do mercado denota que o topo histórico vai ser rompido no Bitcoin. Ah, mas pode ser que demore muito. Se vai ser em um mês, eu não sei. Pode ser que congestione aqui um tempo, por meses, e depois rompa. E vá para os 106 mil, 105 mil e pouco. Entendeu? A questão do tempo é difícil determinar, que em uma semana, em algumas horas, o preço vai lá. O tempo é muito complicado você controlar no mercado e calcular probabilidades. Mas a projeção do preço, né, dentro de um range de tempo, daí sim você consegue estabelecer um range grande de tempo. Então, pessoal, agora uns fatos importantes aqui para a gente analisar. Recorde de 17,7 trilhões em dívidas das famílias. Então, as famílias estão endividando nos Estados Unidos. Recorde de 12,4 trilhões em hipotecas, né, dívidas com hipotecas para pagar as casas. Recorde de 1,6 trilhão em empréstimos para automóveis. Não estão pedindo empréstimo, porque para comprar automóveis o povo não está conseguindo dar conta. Então está todo mundo se endividando, pedindo empréstimo para pagar automóveis. E muita gente não está conseguindo pagar. Isso nos Estados Unidos, que é uma economia de primeiro mundo. País de primeiro mundo. No Brasil a coisa está feia também. Polishop quebrando, Casas Bahia quebrando, Magazine Luiza quebrando. Americanas que também tá toda arrebentada. E várias empresas de renome no Brasil simplesmente pedindo recuperação judicial. Então, se lá no exterior está acontecendo isso, aqui no Brasil a coisa tende a ser pior. É quase recorde de 1,6 trilhão em empréstimos estudantis. Então, tá todo mundo financiando as coisas, pedindo empréstimo, rolando dívida, usando táticas com cartão de crédito lá para rolar dívida, etc. E só acumulando mais dívidas e dívidas e dívidas. E você tem um recorde de 1,1 trilhão em dívidas de cartão de crédito. Né? A dívida hipotecária total é mais do que o dobro do pico de 2016. E a dívida total do cartão de crédito aumentou desde 2020. Antes da pandemia, né? A pandemia foi aqui, né? Aumentou 50%. Somente no primeiro trimestre de 2024, 9% do saldo de cartão de crédito e 8% dos financiamentos de veículos transitaram para a inadimplência. Ou seja, a maioria dos empréstimos, a gente está vendo um aumento significativo nos empréstimos e um aumento da inadimplência. É sinal de que as pessoas estão sem dinheiro. Não estão conseguindo pagar as contas. Por quê? A inflação está aumentando, as pessoas têm que ir no médico, o remédio vai custar mais caro, o médico vai custar mais caro, e a pessoa então vai se endividando e não conseguindo dar conta, por causa da inflação que está ocorrendo. E as casas, né, um terror com relação aos imóveis nos Estados Unidos, e o valor dos imóveis está caindo. Então está colapsando. Ou seja, a grana que está nas mãos das pessoas tende a ir para algo seguro.
que é o Bitcoin, ouro, prata e altcoins e tokens. Ó, a gente tem aqui a PEP, Bonk, essas meme coins, embora sejam porcarias, não chegam aos pés do Bitcoin, de Monero, etc. De certa maneira, são bancos descentralizados, onde a grana da pessoa é dela. Então, bancos tendem a quebrar com toda essa crise. E esse indício de crise, aliás, esse processo de colapsar que está sucedendo na economia americana, evidencia que uma hora já está acontecendo a migração do dinheiro para as criptomoedas. A gente vê a valorização do Bitcoin absurda que teve, ponto final. Tá bom? Então é isso, pessoal. Com relação às moedas fiat, a gente tem o dólar americano que superou o franco suíço. Mas o franco suíço continua forte, então o dólar americano continua aí. Ah, Leandro, você está falando de dólar americano, mas você está falando de Bitcoin, que a grana vai migrar para o Bitcoin? Sim, só que o Bitcoin ele pode ficar meses congestionado. E você, no curto prazo, precisa pagar as contas. Então, você ter um pouco de moeda fiat estável vai permitir que você pague as contas e não ser arrebentado pela inflação. Se você recebe seu salário em Bitcoin, mas precisa pagar as contas com Bitcoin, porque você só usa Bitcoin ou outra criptomoeda, daí ela cai 30%, 50% em algumas semanas. Isso pode acontecer por causa da volatilidade das criptomoedas. Você não vai conseguir pagar as suas contas. No curto prazo, não. Agora, em 10 anos, você vai ter muito mais valorização com Bitcoin e criptomoedas do que comprando qualquer fiat. Claro que vai depender da sua carteira de criptomoedas. Então a gente precisa de fiat para sobreviver, não tem jeito. Então a gente tem que também ter uma visão sobre as fiats melhores. E a gente tem aí o dólar americano, no gráfico semanal, que entrou em tendência de alta e já deu um sinal Eagle, que é o Long X King, né, que é o sinal Eagle X King de compra. E isso significa o seguinte: probabilidade de fazer as 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta. Ou seja, 3 ondas de alta aí, que podem suceder aqui no dólar em relação ao franco suíço. Franco suíço, então, é um lixo? Não. Ele continua sendo a segunda do pódio ali, o franco suíço. Em relação a muitas moedas fiat, ele está em primeiro lugar. Tá bom? Então, o franco suíço e o dólar americano é bom diversificar, porque são duas moedas fiat bem fortes para a gente se posicionar. O dólar americano em relação ao real brasileiro, não preciso falar nada. Dólar americano em relação ao real brasileiro, ele está em tendência de alta, não deu o sinal Eagle ainda, né? Mas ele está fazendo uma tweezer bottom aqui, próximo aqui da média móvel, que é uma região de suporte explosiva, e é bem provável que dê o sinal Eagle e faça a mesma coisa que o dólar vai fazer no franco suíço. Vai ter também um fractal chamado fractal do ciclo da tendência de alta do sinal Eagle que ocorrer, que vai ser o X-King de compra, e vai formar também aquelas 3 ondas de alta lá que eu falei para vocês. Então tende a bombar o dólar, e o dólar explodindo com relação ao real brasileiro. Você que tem criptomoedas, quando vender suas criptomoedas, aqui no Brasil vai estar valendo mais. Compensa você comprar criptomoedas no exterior, pagando taxas mais baratas, e na hora de vender você despeja tudo em exchange aqui do Brasil. Só que exchange aqui do Brasil é perigoso. Você vai pagar menos imposto, que você não vai pagar aquele imposto de 22% e pouco lá, aquela facada, se você vender no exterior. E você ainda vai vender mais caro, porque o preço nas exchanges aqui do Brasil é mais caro. O mercado enfia a faca no brasileiro. Então você se aproveita vendendo aqui. Só para vender, né? Exchange brasileiro serve para você vender, despejar e cair fora. O problema é que você pode ter aí seu saldo congelado, porque o governo pode não gostar que você está ficando rico com criptomoedas. Então eles vão ali congelar, sua conta bancária vai ser congelada, etc. Então, assim, eu não recomendo. A minha filosofia de usar criptomoedas é nunca vendê-las por fiat nenhuma, mas tentar gastar elas diretamente para comprar as coisas. E fazer permuta com outras pessoas que usam fiat para elas pagarem as coisas para vocês.
Daí você fez a permuta, não paga imposto, paga um ágio lá de 2, 3% para a pessoa que fez a permuta com você, ele vai ganhar a grana dele e você evitou 22% de impostos usando essa permuta aí. Um P2P faz isso com você. E outros serviços aí, tipo o Bitrefill faz isso, né? Sai mais barato comprando as coisas por meio dessas ferramentas. S&P 500 continua naquela situação de bombando, mas com fraqueza, não é isso? Bomba, mas com fraqueza. Pode, mas com fraqueza. Aí, ó, tá bombando. Nosso indicador de força denota falta de força compradora. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um padrão chamado fractal da morte dos touros, que é o Bulls Death Fractal. Que significa que o ciclo da tendência de alta, né, ou seja, antes de acontecer o ciclo da tendência de alta, e o sinal Eagle deu aqui o X-King de compra, onda 1, 2, 3, 4, 5, daí na quinta onda, que é a terceira onda de alta, deu o sinal aqui no nosso indicador, o fractal da morte dos touros, ou seja, os touros estão bombando, perdeu a força, é a morte deles, então tem a correção ABC apocalíptica contra a tendência de alta. Essa correção ABC é uma informação, ou seja, o especulador trader sabe que antes de uma tendência de baixa ocorre essa correção ABC. Então, qual é a medida mais inteligente a tomar? Parar de fazer compras aqui, parar de fazer compra para ações, porque tende a corrigir, e analisar se esse ABC vai ser neutralizado. Se ele não for neutralizado e não der um sinal de continuação, não tiver favorecimento para ele bater aqui, neutralizar aqui para você comprar aqui e depois o mercado bombar, ou der um outro sinal de neutralização, quem faz o meu curso sabe quais são esses sinais. Então você, por exemplo, nessa correção ABC pode dar um fundo dinamite, que é um sinal de compra para o mercado bombar, explodir. Ou pode dar um sinal mais acima aqui, que é um sinal de continuação de tendência de alta, chamado Long X-Prince, né? X-Prince de compra. Então, na neutralização, a gente volta a comprar. Se não neutralizar, tende a ter uma tendência de baixa. Então, o holder de longo prazo, usando a tática de especulação por meio dos gráficos, que acerta a psicologia do mercado, e no médio prazo, de 6 meses, consegue acertar os movimentos do mercado, vai acertar a queda, parando de comprar aqui. Ele não acertou o topo, mas a medida operacional por meio das informações permitiu que ele evitasse comprar no topo e acertasse a queda para estar comprando mais lá embaixo, muito mais barato, ações, etc. Então, mesclando a tática especulativa gráfica com o método fundamentalista para acertar o timing certo para comprar mais abaixo ainda do valor intrínseco. Então, embora ações aqui estejam abaixo do valor intrínseco, né, você pode acertar essa queda usando essas decisões que eu falei, com base nessas informações. Então, no S&P 500, a gente tem que aguardar. O crash que pode ocorrer no mercado pode suceder a partir desse ABC corretivo. Vamos ter que acompanhar para saber se ele não vai parar aqui e bombar de novo. Certo? Porque a gente também tem que ficar de olho nessas 7 ações aqui, né? Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla. São as 7 ações que têm mais de 30% da capitalização do mercado inteiro. Então, se todas juntas derem um sinal de ABC apocalíptico, lá no mensal, etc., no acompanhamento, a gente pode paralisar as compras e acertar uma queda gigante, uma tendência gigante de baixa, acertando o topo, mas sem saber que no topo faria essa tendência de baixa gigante. Mas existe a chance disso acontecer, se acontecer esse ABC corretivo, o sinal que esse ABC corretivo vai suceder. No S&P 500 tem ele já. Ah, Leandro, o S&P 500 vai cair, então o Bitcoin vai cair. Não. O Ibovespa em 2007 bombava enquanto o Dow Jones caía. O S&P 500 caía. Então, usar essa correlação de que se o Dow Jones cair, o Bitcoin vai cair, não.
Isso aí, não, na realidade, os fundamentos indicam que a grana, até de quem tem ações, vai migrar para o Bitcoin e criptomoedas. Tem que ressaltar também que o Warren Buffett também fez caixa, continua fazendo caixa. E o mercado está bombando e o oráculo de Omaha, o Warren Buffett, está vendendo as ações e mantendo caixa, deixando o dinheiro parado. Porque ele sabe de alguma coisa. Tem esses fundamentos que eu aponto que pode fazer o mercado ter um crash, ter uma queda forte. E o Warren Buffett, que é muito melhor do que eu, do que você, o cara é um gênio, tem 50, 60 anos de mercado, renome internacional nos investimentos, e ele está fazendo caixa, ou seja, tá mais do que escancarado que o mercado ele tem, o mercado bursátil de bolsa, ele está com algum problema, certo? Então a gente tem que ficar esperto. Psicologia de mercado, pessoal, de Stanley Druckenmiller, que era o braço direito de George Soros nos fundos de investimentos de George Soros antigos. O que ele diz aqui? Acho que a diversificação em todas as coisas que estão ensinando nas escolas de negócios hoje são provavelmente o conceito mais equivocado em qualquer lugar. As escolas precisam começar a ensinar sobre finanças de uma maneira que todos possam aprender. Então, assim, ele está condenando a diversificação o quê? Dá tiro para todo lado. Vamos fazer investimentos aqui, a gente vai fazer investimento em várias áreas. O que acontece? Você deve diversificar. O Warren Buffett tem 50 ações na carteira dele, mas são 50. No mercado de criptomoedas, você vê muito influencer cripto fazendo vídeo, falando de projeções de que vai para 1000x, 2000x de valorização. E no canal dessas pessoas, você vai ver que tem ali mais de 100 criptomoedas, talvez no ano de análise. Ou seja, você vai montar uma carteira com 100 criptomoedas? Não, você tem que montar uma carteira com as melhores criptomoedas dessas que podem valorizar. E você tem que selecionar a certa, e é difícil acertar. As próprias meme coins aqui, vou montar uma carteira de meme coin. As que bombaram mesmo são a Pepe, Bonk e Flock. E a Wi-Fi lá, que eu não sei onde que ela tá aqui. A tal da Wi-Fi lá, Dog Wi-Fi, sei lá. Então você tem várias meme coins aí, algumas meme coins bombando, mas se você montasse uma carteira com 100 meme coins, talvez 95% dessas meme coins não valorizariam nada e você estaria no prejuízo. Porque a valorização dessas ao longo de 1 ano, 2 anos, etc., né? Ao longo de 1 ano, 2 anos, a Bonk 6.000%. Se é 6.000% na Bonk, você tem 100, 200 meme coins na sua carteira de meme coins, esse 6.000% vai ser uma mixaria do seu capital que você diversificou para ela. Então, se você tem 20, uma carteira de criptomoedas com 20, né? Tem ali 20 criptos, daí um 20avos, né? Uma parte de 20 partes do seu dinheiro foi para a Bonk. Aí esse 6.000% vai fazer uma diferença significativa. Você pode perder, quebrar nas 19, mas essa que você ganhou 6.000, 10.000, 20.000%, te salva e ainda te dá um pé de meia. E isso é gerenciamento de risco. Mas o problema é acertar, colocar as 20 criptomoedas corretas na sua carteira. Esse é o grande problema. E você tem aqui total de 2,4 milhões em criptos, é isso? Ou seja, para você saber a que está na posição 5.000, essa meme coin da posição 5.000 ou cripto de IA da posição 5.000, ela vai pular aqui para a posição 50 e vai render, se você comprar lá no fundo do poço, essa cripto de uma exchange que é pouco conhecida, tem pouca liquidez e você tem que acertar isso aí. É muito difícil. Tem que esperar a criptomoeda ficar conhecida um pouco. E o ideal é depois que ela ficou conhecida, quando ela tiver uma desvalorização estratosférica, gigantesca, daí você compra. Quando tiver 50%, 90% de queda, você compra. Então, por exemplo, essa Bonk aqui, a própria Dogecoin, quando ela desvalorizar 90%, daí na próxima crise, daqui a uns 2, 3 anos, você compra. Se tiver num preço bom, tem que analisar isso também.
e outras que estão no top 200, 300, você pode estar comprando, mas você tem que analisar se tem liquidez e tendência para ter liquidez. É muito difícil acertar. E criar uma carteira de 20, 30 criptomoedas e colocar as corretas ali é muito difícil. Acertar todas é difícil. O que o meu método fundamentalista de longo prazo faz é acertar 1000% de valorização. Você entrar no meu grupo secreto de sinais, você vai ter acesso à minha carteira. Então, 1000% de valorização em relação a um certo preço, ao longo de 5 a 10 anos, toda a carteira tende a atingir. E a minha carteira praticamente tudo atingiu ao longo de, para certos pontos de compra, acertou esses 1000%. Então, esses 1000%, a nossa estratégia é zerar 30% das criptos que atingiram 1000%. A gente zerou esses 30%, garantiu 200% de lucro e zerou o risco. Depois que a criptomoeda faliu, você já zerou o risco. Foi o que aconteceu na nossa carteira, com algumas criptos que valorizaram 1000%, 2000%, zerou o risco e depois algumas faliram. Mas a gente fez os 1000% antes e zeramos o risco. Antigamente, a gente zerava só 10% para zerar o risco e manter o máximo de cripto na carteira. Hoje a gente trabalha com 30% do total de criptos que valorizaram 1000%. A gente garantir uns 200% e a maioria ali, 70% do total das criptos, a gente se mantém para ter bastante cripto, para se der os 10 mil, 20 mil% de lucro, a gente tem muita criptomoeda para enriquecer muito. Então, a minha estratégia tem essa gestão de risco e essa estratégia inteligente e tem a probabilidade de 1000%. Então, mesmo depois que quebrar, ao longo de 5 anos, essa cripto ela pode valorizar 1000% e você sai com risco zerado. Certo? Então, é esse tipo de estratégia que vocês têm que ter. E focar em pouca coisa. Outra questão da diversificação é tentar operar tudo. Então, a gente vê muita gente... o sujeito quer operar opções, o sujeito quer operar day trade em opções, o cara quer operar no 1 minuto, que é uma modalidade, o cara quer operar nos 5 minutos, e quer fazer swing trade, quer fazer lançamento coberto de opções, quer operar com criptomoedas, quer fazer day trade, quer fazer swing trade, quer fazer hold, e vai para o Forex. Então ele quer fazer tudo. E mesmo que ele opere só em um mercado, ou seja, somente no mercado de criptomoedas, e ele quer ser tudo, ele quer ser day trade, ele quer trabalhar com opções, ele quer trabalhar com derivativos, ele quer trabalhar com DeFi, ele quer trabalhar nisso ou naquilo. Não, você tem que escolher um nicho que você gosta e trabalhar só nele. Então você pode ir para o DeFi e ser especialista em DeFi ali para ganhar taxa, etc. Você pode ser holder de criptomoedas, que é a minha área, e focar em ser holder e ganhar dinheiro com holder, fazer essa estratégia dos 1000%, para zerar o risco, e mesmo depois que falir, existia a probabilidade antes de em 5 anos a cripto dá os 1000% e daí você zerou o risco, ganhou uma graninha. A cripto faliu, você não perdeu nada. Manejo de risco permitiu a preservação do capital e até a consistência em sobreviver no mercado. Eu sou especialista nisso. A parte do DeFi também eu estou me especializando por conta das exchanges descentralizadas, que é uma questão de segurança. Você tem que ser especialista em exchanges descentralizadas para operar lá com segurança. Então, as DEX tendem a crescer muito. Então, pelo menos ao saber usar as DEX, você tem que saber no mercado cripto. Daí tem a parte de trade. O cara só quer fazer trade. Ele pode trabalhar 100% com trade nas criptomoedas. Agora, quando ele tenta ser tudo, o cara quer trabalhar com tudo, ser tudo, quer mexer com um joguinho de blockchain, quer mexer com DeFi, quer ser trade, quer ser isso, ele vai acabar fazendo muitas coisas mal. Então, quando você foca em poucas coisas, você tende a aprender mais, porque você aprende com mais facilidade quando é pouca coisa. Quando é muita coisa, você vai ter dificuldades. George Soros, ele era filósofo, ele é filósofo em filosofia, né, na área de filosofia, e também investidor. Mas o George Soros, ele não tá querendo ser, ele não quis ser médico, não quis ser economista, não quis ser jogador de futebol e atleta, e mais tudo isso, e mais filósofo, e mais trader. Não, ele focou em 2 coisas. Dá para você trabalhar com 2 ou 3 coisas e focar nessas 3 áreas. Mas tem que ser poucas coisas. Senão você não consegue aprender. Mesmo tendo um QI gigante, você não consegue aprender porque é muita coisa. Então você vai acabar aprendendo picados de habilidade e não as habilidades completas.
E no mercado de financeiro, você tem que escolher aquilo que você gosta. Eu gosto de holding, mas eu gosto de holding utilizando o método gráfico para saber o timing certo para comprar mais abaixo do valor intrínseco. Então eu uso a técnica de trade para acertar o timing certo do DCA e usar a análise fundamentalista para saber o valor futuro da criptomoeda. E a minha vida hoje é baseada nisso, para especulação no mercado, é longo prazo. Eu não fico fazendo mais day trade, embora eu passe sinais de day trade. Então, a semana passada, ó, eu passo sinais de amostra do método gráfico, por quê? Esses sinais de amostra no day trade, lembrando, você tem 0,5% segundo a pesquisa da FGV e está correto, e até menos. Somente menos do que 0,5% no day trade ganha. Então eu lancei um desafio por conta da habilidade que eu desenvolvi, pelo método que eu desenvolvi. Se você faz o meu treinamento, você aprende esse método comprovado, que é comprovado publicamente. E eu lancei o desafio, há mais de 7 meses eu venho fazendo esse desafio, de 5 dicas por semana, e eu tenho que ter consistência na assertividade. Semana passada foram 4 acertos, mas a semana antepassada teve 2 empates e 3 erros. Então varia, tem semana que é ruim, tem semana que é boa, mas existem muitas semanas com assertividade. E são 5 chances por semana trabalhando em vários mercados. Então, ó, passei sinal para o ouro, acertei. Passei sinal para o Forex, acertei. Passei sinal para criptomoedas, acertei. Criptomoeda de novo, fundo explosivo, acertei. Então, são vários mercados com apenas 5 chances por semana. Então, é um nível de dificuldade para conseguir sobreviver e demonstrar que o gráfico funciona 100% gráfico, absurdo. Absurdo. Então eu faço isso, passo esses sinais. Se eu quisesse fazer day trade, tá ganhando dinheiro com day trade, beleza. Só que eu quero estudar a parte de cibersegurança, na parte de anonimidade. Eu tenho serviços e projetos nesta área, então eu não posso ficar fazendo day trade, mas eu sou especialista também. Só que mesmo tendo essa assertividade no day trade, o holding de longo prazo você ganha milhares e milhares de % se tiver êxito, coisa que o day trade não vai fazer. Então, quem quer ser day trade, quer brincar no day trade aí, você faz o meu curso e vai aprender. Mas eu mesmo eu busco estudar outras coisas. Então não tenho tempo para ficar fazendo day trade o dia inteiro. Para estudar essa parte de informática, de cibersegurança, privacidade, que é o meu nicho também. E existe uma demanda estratosférica para o mercado cripto para privacidade, para usar as ferramentas de criptomoedas com privacidade. E eu busco me especializar e criar soluções de privacidade nessa área que tem muita demanda, tá? Então, pessoal, vindo aqui no meu site, você vem aqui em comprar, tem aqui os treinamentos de trade, então para você aprender essas técnicas, ter essa assertividade. Se no day trade eu tenho aquela assertividade naquele nível de dificuldade absurdo, então no swing trade, position trading, você vai ter um sucesso maior se aprender as minhas técnicas pelo curso. O curso é gravado, você tem acesso eterno a ele. Tem aulas semanais também que ficam ali anualmente para você, ao longo de um ano, novas aulas semanais para você desfrutar. Você tem um grupo de sinais, você ganha um grupo de sinais de graça quando você compra o curso, por um ano de graça, mas você pode comprar o grupo secreto de sinais para ter acesso à minha carteira de criptomoedas e sinais de swing trade para vários mercados. Você pode comprar o grupo separado e outros cursos aqui. E tem os cursos de privacidade e anonimidade para o mercado cripto. Como ser anônimo e invisível na compra e venda de criptomoedas em exchange sem KYC. Aqui você aprende várias táticas de anonimidade. Então, não é só aplicado a criptomoedas, mas esse curso ajuda você a ter anonimidade em várias áreas para vários tipos de negócio. Então, você tem um tipo de negócio que é privacidade, quer desenvolver técnicas avançadas, esse curso ensina. E de Monero está em desenvolvimento, é para você criar um histórico fantasma para garantir que, por acesso físico, quem acessar sua carteira Monero, caso tenha exploits, já tem a prevenção da criação do histórico fantasma, tática que eu desenvolvi, porque tem essa brecha, a maioria das pessoas não perceberam essa brecha. E outros cursos, tá? Vários cursos aí vão ser desenvolvidos na parte de segurança, que tem demanda absurda. Eu vou estar criando soluções para isso. Você pode estar adquirindo esses produtos aí. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado.
A todos, até mais.